Alexandre, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde. Grande prazer estar aqui mais uma vez. Boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tupã. É com imenso prazer que a gente volta a essa rádio que vem contribuindo com o trabalho, com o processo eleitoral na cidade de Tupã-Siretã. E a gente vem trazer alguns informes bastante importantes a respeito das eleições e hoje, em especial, falar da importância do trabalho do mesário voluntário. É de extrema importância esses partícipes, esses colaboradores da Justiça Eleitoral, e hoje no Brasil nós temos em torno de 2 milhões de mesários voluntários, e aqui em Tupã nós trouxemos os dados para Tupã e para Jari, as informações específicas também dos mesários aqui da nossa região. E essas informações eu conto aqui com meu amigo e colega de trabalho, o José Carlos, que é técnico do Judiciário Federal e sabe tudo das informações a respeito dos mesários aqui, porque ele que controla essa base. Então queria passar para ele, passo a palavra para ele, para que ele apresente essas informações, o quantitativo, a quantidade de mesários que são voluntários para esse trabalho e aqueles que vêm apenas respondendo, atendendo a um chamado do eleitoral. Então, para você, Zé. Zé, boa tarde, prazer em ter o nosso programa hoje, trazendo essas informações aí, já preparando o espírito destes voluntários que estão aí aptos para desenvolver esse trabalho para o município de Tupã-Siretã e Jari. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Sidney, boa tarde, ouvintes da Rádio Tupã. Reitero as palavras de agradecimento do Basílio à Rádio Tupã e ao importante trabalho da emissora. E destacar mais uma vez a importância desses colaboradores que são os mesários. A gente pode afirmar categoricamente que sem os mesários não há eleição. São eles os responsáveis diretos pela lisura do pleito, pelo bom andamento dos trabalhos. E, enfim, são esses cidadãos e cidadãs anônimos que fazem o processo eleitoral. A gente não seria nada sem o trabalho dessas pessoas. Destacar hoje, por exemplo, para que as pessoas tenham uma ideia, entre Tupã-Siretã e Jari, nós temos 283 pessoas convocadas, sendo que 19 pertencem à junta eleitoral e estarão trabalhando dentro do cartório eleitoral no dia da eleição. E são 52 sessões em Tupã e mais 14 sessões no município de Jari, 13. Enfim, nós temos em Jari 56 mesários e 264 para o município de Tupã-Siretã. Destes, em Jari, cerca de 80% são voluntários, são pessoas que se ofereceram para estar lá. E aqui em Tupã-Siretã nós ainda não conseguimos passar dos 75%. Para que se tenha uma ideia da importância do voluntariado, em Jari, para a próxima eleição, a gente estuda o fechamento de 4 sessões eleitorais, por conta justamente da dificuldade de ter mesário lá. Em Tupã-Siretã, com certeza, para a próxima eleição, uma sessão vai deixar de funcionar, justamente porque não existem mesários em número suficiente. É importante que as pessoas se deem conta que, para funcionar a sessão eleitoral, ela precisa de 4 pessoas, que são o presidente, o primeiro mesário, o segundo mesário e o secretário. Cada um deles exerce no dia do pleito uma função específica, conforme a necessidade que se tem do fluxo de eleitores e do processo de votação que precisa ocorrer. Qual é a maior dificuldade e o porquê disso, Zé Carlos? As nossas maiores dificuldades, elas residem basicamente na questão que, tradicionalmente, as pessoas se voluntariam para exercer essa função, e infelizmente por um motivo ou outro elas mudam de endereço, mudam de cidade e esquecem de informar a Justiça Eleitoral. Ou então, basicamente, a gente tem inclusive um número, eu não tenho essa informação porque eu não me dei o trabalho de fazer esse levantamento por conta do acúmulo de tarefas, mas eu pretendo fazer para a próxima eleição esse trabalho. Ocorre que a gente teria mesário voluntário em número suficiente para atender a 100% das posições e a gente não consegue aproveitar porque no dia da eleição, no dia da votação, quando a pessoa se oferece para ser mesária, ela, a maior parte das vezes, informa o nome incompleto, esquece de informar endereço, telefone. Para que se tenha uma ideia, cerca de 15% dos mesários que nós fomos até o seu endereço levar a cartinha, na eleição passada eles autorizaram que a gente enviasse a convocatória por e-mail.
Por que essa convocatória não foi enviada por e-mail? Porque, embora as pessoas tenham autorizado o envio por e-mail, elas esqueceram de, no formulário, preencher o e-mail. Então a gente não teve simplesmente para onde enviar. Isso dá um trabalho gigantesco para que as pessoas tenham uma ideia do que ocorre. Até esse momento, somente em função de mesários, nós já rodamos 5.000 quilômetros. Em coisa, nos últimos 45, 50 dias, nós já rodamos 5.000 quilômetros sem sair de dentro de Tupanciretã e Jari. É uma dificuldade, né? Essas pessoas se tornam voluntárias e, por consequência, como explicou o Zé, né? Até por motivos de trabalho, muitas vezes ficam impossibilitados, né? Pelas questões funcionais. Alexandre, mais alguma coisa que tu gostaria de colocar neste momento aqui no nosso programa jornalístico? Fique à vontade, porque é um momento importante e as pessoas têm que se conscientizarem, porque tudo passa, né, pelo cartório eleitoral, principalmente a questão paciência, tranquilidade. Se tem alguma dúvida, pode procurar o cartório eleitoral também, né, para sanar essas dúvidas. Fique à vontade, Alexandre. Exatamente, eu queria falar a respeito das grandes vantagens de ser mesário. Às vezes as pessoas encaram isso apenas como uma tarefa que traz apenas o ônus, mas ela traz alguns bônus também. Aqueles mesários que são convocados pela Justiça Eleitoral e aqueles que realmente atenderem a essa convocação, para cada dia de convocação ele tem 2 dias de folga, indiferente do trabalho que ele exerce, seja como servidor público, seja como servidor da iniciativa privada. Então são 2 dias de folga para cada dia de convocação. Nós temos a partir de amanhã o treinamento desses mesários que vai acontecer aqui na Câmara Municipal de Tupanciretã. E para a próxima semana, Zé tem melhor essas datas, a gente também terá os treinamentos em Jari, que acontecerão em Jari. E esse treinamento, aqueles que estão convocados amanhã, por exemplo, na Câmara de Vereadores, será o treinamento dos primeiros mesários. A que horas? A partir das 9h30 da manhã, na Câmara Municipal, nós vamos dar o treinamento específico para aquele que vai ocupar a posição de primeiro mesário. Já no dia 15, também às 9h30 da manhã na Câmara Municipal, o treinamento específico para quem foi convocado para ocupar a posição de segundo mesário. E às 9h30 do dia 16, o treinamento para os secretários. E no dia 21 de setembro, em Jari, na Câmara de Vereadores de Jari, será o treinamento para todos os mesários naquela cidade. No dia 22, por fim, a gente tem aqui em Tupanciretã, mais uma vez, o treinamento para os presidentes, aqueles que foram convocados para ocupar a posição de presidente de sessão eleitoral, ele receberá o treinamento no dia 22 de setembro. Esse trabalho, embora as pessoas muitas vezes, alguns que não se voluntariam, eles encaram com certa tristeza essa convocação. Mas ele traz algumas vantagens, como por exemplo, aquele que tenha interesse de participar de concursos públicos. Hoje, grande parte dos editais dispensa do pagamento da taxa de inscrição. Geralmente vem essa previsão nos editais, dispensando o pagamento da taxa de inscrição para aqueles que atuam como mesários. E também serve muitas vezes como critério de desempate. Então é interessante, você que é jovem e pensa em fazer concursos públicos, é bastante interessante você pegar a comprovação de que atuou como assistente, como ajudante da Justiça Eleitoral em qualquer um dos pleitos, porque no futuro isso pode ser útil para você no ato de alguma inscrição de concurso. E embora traga essas vantagens, eu preciso dar um informe ruim também a respeito disso. Se você foi convocado para participar como mesário e não compareceu e nem justificou o seu não comparecimento, o próprio artigo 124 do Código Eleitoral, ele traz algumas penalidades para esse caso. Então a gente percebe que muitas pessoas simplesmente deixam de comparecer, entendendo que não vai haver nenhum tipo de responsabilização. Mas o próprio artigo 124, ele diz que você pode ser punido e ter que pagar entre meio e um salário mínimo, podendo inclusive ser multiplicados esses valores. No caso, se esse cidadão que não comparecer a essa convocação, ele sendo servidor público, ele pode também perder até 15 dias de sua remuneração. Então são problemas que infelizmente a gente tem que lidar no cartório eleitoral, muitas vezes a contragosto, porque a gente sabe que as pessoas por algum motivo não puderam comparecer, mas se ela não pode, ela tem que justificar. Se ela não justifica, ela vai ser punida pela Justiça Eleitoral, porque essa convocação, a Justiça Eleitoral depende dela. Sem os mesários, assim como disse o Zé, sem os mesários a gente não consegue fazer as eleições. E para a democracia ter continuidade, para a gente conseguir manter a democracia, não basta apenas votar. Se você foi convocado, é bom que você participe de bom grado, para de verdade entender como é que funcionam as regras do jogo e até participar delas como um componente essencial. Certo, então. Zé, mais alguma coisa que tu gostaria de colocar? Fique à vontade, Zé. Eu gostaria de destacar mais uma vez o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento às pessoas que trabalham no dia da eleição e fazer um apelo, porque nós estamos nesse momento precisando de 2 mesários para a sessão 61, lá na localidade de São Xavier, lá no Ivaí. Nós estamos precisando de mesário voluntário para o Joaquim Nabuco, para a escola Glênio Pinto,
lá na Coab, e para a seção 16, que fica lá no Rincão da Glória, no município de Jari. Essas sessões estão com falta de mesário, a gente não conseguiu resolver, já tentamos, já apelamos, enfim, e a gente permanece ainda com a falta de cerca de 6 pessoas, a coisa de 20 dias da eleição. Isso é muito apertado, mas a gente espera que, com o auxílio da Rádio Tupã, a gente consiga suprir essas lacunas até o dia 2 de outubro, para que as eleições fluam normalmente e para que essas sessões especificamente não sejam penalizadas com filas, demora, porque não tem mesários em número suficiente. Ok, muito obrigado, Zé. José Carlos Gomes da Silva, técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral. Alexandre Basílio também, chefe do cartório eleitoral de Tupã-Siretã. São 5h33.